Olá, meus amores, muito boa tarde. Cuida do que amas. No início de semana e ainda sobre uma influência de uma lua nova, em que nos está a dizer que tu mereces, tu tens direito a coisas novas, a coisas diferentes, ao que tu desejas, ao que o teu coração sabe que precisa e merece. E atenção, eu disse aquilo que o coração precisa e merece, não aquilo que a nossa cabeça precisa e merece. Não é a nossa mente, é o nosso coração. Então, vamos começar. O que é que nos impede, muitas vezes, e eu falei um pouco sobre isto hoje no canal do Telegrama, quem entretanto está no canal tem a noção disso. Eu falei sobre a carta do fechar os ciclos, e nós raramente fechamos os ciclos. Porquê? Porque ficamos demasiado agarrados, ou pelo contrário, queremos evitar a todo custo viver a dor que a gente sentiu lá. Ou, eventualmente, ao ficar agarrados à grande sensação, amor, paixão, sei lá, qualquer coisa que a gente tenha vivido no passado. E é interessante, sabem? Porque assim, passado já foi, já era, já deixou de haver. Só que nós, seres humanos, não temos a noção que a nossa cabeça está constantemente a trabalhar naquilo e a comparar naquilo que foi, naquilo que era, como tem sido. E não nos educamos ou não aprendemos a trabalhar com a nossa mente naquilo que é. A nossa mente não consegue distinguir aquilo que é verdade daquilo que é ilusão. Por isso, sim, muitas vezes vem aquele contexto, isso é intuição ou é ilusão? Vêm as dúvidas daquilo que nós temos cá dentro. Sim, a nossa mente não consegue distinguir. Não consegue distinguir de absolutamente nada. Então, se nós lhe colocamos uma imagem, se colocamos uma referência, se começamos a colocar, sim, algo para a frente, algo a construir, a viver dia a dia, do aqui para a frente, e lhe damos uma referência nova, atenção, o nosso cérebro é como um computador, e bem como um programa, bem como uma programação de raiz. Se nós queremos alterar, se nós queremos uma coisa diferente, nós temos que substituir. Não dá para destruir absolutamente nada, senão nós deixamos de funcionar. Agora, dá para nós substituirmos o programa. Então, em vez de nós estarmos constantemente a alimentar as coisas que são do passado, as dores que são do passado, as mágoas que são do passado, as alegrias que são do passado, as coisas que nós tivemos do passado, passado. Eu não sei vocês, mas eu já estou cansada. Porquê? Porque é para trás. Não tem vida. Acabou. Morreu. E eu sei que é duro dizer isto. Só que quanto nós mais ficamos agarrados ao que foi, ao que era, ao que tivemos, ao que fomos, ao que conseguimos, ao que fomos capazes, menos nós estamos aqui agora, naquilo que nós temos aqui agora. E perdemos pessoas, perdemos situações, perdemos momentos, perdemos vivências, perdemos-nos inclusive a nós. Deixamos de olhar para nós, deixamos de cuidar de nós, mas nós normalmente já estamos no fundo da lista, não é? Normalmente, para a maioria das pessoas, estão no fundo da lista. Em termos de prioridades, se nós formos a ver as crenças e valores da pessoa, a pessoa está no fundo da lista quando sequer existe na sua própria vida. Porque há uma obrigação de meter absolutamente tudo, e reforço a palavra, obrigação de meter absolutamente tudo à frente, e nós, quando houver um buraquinho, quando tudo parte de nós, do nosso bem-estar, das nossas emoções, de como a gente se cuida, daquilo que existe dentro de nós. Ora, se nós não nos cuidamos, se nós não existimos na nossa vida, se nós não olhamos sequer para nós, e mais, se o eu, que não é cuidado, só está, ai, aquilo que eu vivi, ai, aquilo que eu passei, ai, aquilo que eu tive, ai, aquilo que ficou para ali para trás, o que é que vocês acham que vai ser a vossa vida para a frente? Nada. Eu poupo-vos o pensamento. Não vai ser nada a vossa vida. Sabem porquê? Primeiro, porque vocês não existem na vossa vida. Segundo, porque vocês estão agarrados a coisas que já foram, que estão mortas, que acabaram, que não têm vida. E eu sei que é duro isto. Eu tenho a noção disso. E que dói e que magoa. E dói e magoa porquê? Porque nós evitamos a todo custo olhar para isso e cuidar isso em nós. Cuidar aquilo que a gente sente, cuidar aquilo que a gente nutre em nós, cuidar aquilo que a gente se estima, se ama, porque nós estamos no fim da lista quando sequer existimos na lista. Então, ok, então como resolver?
Para tudo e olha para o agora. O que foi, foi. Se existem questões pendentes, mágoas, ressentimentos, perdas, resolve-as. Não consegues sozinho, sozinha? Procura ajuda. Há muitas formas, há muitas maneiras, há muitos terapeutas aí. E eu tenho sido terapeuta ao longo destes anos, além de agora estar a dar formação também. Eu tenho sido tudo isso estes anos todos, há praticamente uma década. Há uma década que eu trabalho isto. E que trabalho com pessoas, centenas e centenas e centenas de pessoas. E todas elas a mesma coisa, esqueceram-se delas. E ao esquecerem-se delas, deixaram de acreditar. Porquê? Porque a magia de acreditar nas coisas, a fé, vem daqui. Vem de como nós nos sentimos. Vem daquilo que nós damos atenção e que nós alimentamos na nossa vida. E a vida não olha para trás, olha para a frente, olha para as coisas que constrói, olha para as coisas que vai proporcionar para deixar uma marca. Porque tem tudo resolvido atrás. Só que a vida engole-nos. A vida simplesmente engole-nos. As rotinas, o dia a dia, as obrigações, as inseguranças, as frustrações, os medos, tudo isso nos engole. E nós não sabemos lidar com isso. Chegamos a um ponto que nós simplesmente não conseguimos mais. Ainda bem que isso acontece. Sabem porquê? Porque nós não somos super-heróis. Nós não somos perfeitos. E ainda bem que isso acontece para que a gente perceba as nossas limitações, para que a gente recorra à ajuda, para que a gente dê o primeiro passo. Muitas vezes, uma das orientações divinas que muitas vezes saía e sai a muita gente, e a mim saiu durante muito tempo, prioriza-te. Percebe o que tu precisas e dá o primeiro passo. Tu tens que tomar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Decidir que eu sou prioridade. Decidir que hoje eu vou cuidar de mim. Decidir que hoje eu vou fazer algo diferente. Vou-me permitir viver algo diferente. Sentir algo diferente. Construir algo diferente. Esse é o primeiro passo. Quando nós damos um passo, o divino, os anjos, os seres de luz, o universo, a vida, dá centenas de passos em direção a nós. Só que nós precisamos sair de onde estamos, do lugar onde nós nos colocamos. E qual é esse lugar? Um lugar onde a gente sabe lidar com o quê? Com a dor, com a perda, com a frustração. Porque é mais do mesmo. Então a gente já sabe lidar com aquilo. E é mais fácil estar onde eu sei lidar com as coisas do que ir para algo desconhecido. Porquê? Porque somos crianças assustadas com os medos todos e as dores todas que a gente passou e deixou de querer brincar, deixou de querer divertir-se. E comportamos-nos como crianças assustadas, que apanharam grandes sustos, que foram muito magoadas e que não sabem lidar com aquilo. Então ficam quietinhas naquele lugar e criam uma carapaça cada vez mais forte em relação a lidar com as dores. E é mais fácil estar ali do que dar um passo para o desconhecido e apanhar uma pancada nova e não saber lidar com ela. E doer ainda mais, ou poder destruir-me. Mas quem é que diz isso em nós, além da criança? A nossa mente. Porque a nossa mente quer nos manter vivos. E se nós começamos e tivemos experiências na nossa infância, enquanto pequenos, e na nossa adolescência, de momentos dolorosos, emocionalmente falando, e nós registamos de uma forma imatura, na altura infantil, esses momentos dessa maneira, é lógico que ao longo da vida, na fase adulta, a gente tem essa tendência comportamental. Então, para isso, nós temos que cuidar da criança em nós. Nós temos que cuidar dessa parte frágil em nós, dessa parte vulnerável, dessa parte ferida em nós. E existe um conceito, uma pré-conceição, ok? Social, comum. Se eu me exponho, se eu olho, eu torno-me vulnerável, fico frágil. E normalmente o que é que acontece aos frágeis? Aos fracos, são destruídos. Então, com este preconceito na nossa cabeça, nós não nos permitimos, para nós, já nem é para fora, para nós, mostrar a nossa fragilidade. Porque alguém pode ver e pode me destruir. Só que entendam, somos nós que nos autodestruímos ao não nos permitirmos olhar para isso.
E esse medo que alguém nos destrua, essa atenção e alimentar essa ideia, é que traz situações e pessoas que vão comprovar esse nosso pensamento. Tudo é energia. Tudo é atração. Se eu quero atrair um determinado contexto, eu tenho que estar a sentir isso para o atrair. Só que eu nem sequer tenho a noção do que é que eu estou a sentir. Sabem qual é a maior dificuldade das pessoas que eu encontrei ao longo desta década? Saberem definir exatamente aquilo que estão a sentir. Dar o nome às coisas. É incrível como o ser humano anda à roda, à roda, à roda, à roda, diz mil e uma coisas. Só para não dizer a verdade. Assim mesmo, assim mesmo. A maior dificuldade, e atenção, não é só o enganar-se a si, é que as pessoas não têm a noção, não são educadas a saberem identificar exatamente as suas emoções, o que é que sentem na realidade e o impacto que isso tem nas suas vidas. E depois ficou com medo. Será que é isto? Será que é aquilo? Porque como eu não sei muito bem, então eu tenho receio de dizer as coisas. Para mim, já nem é para fora. Se eu não entendo e se eu não sei identificar o que é que eu realmente estou a sentir, o que é que eu realmente estou a passar, como é que eu consigo chegar onde eu mereço? Mais do que eu quero, onde eu mereço. Se eu não tenho a noção daquilo que eu estou a viver e a sentir e a passar. Se eu não consigo identificar e ser bem clara e específica naquilo que eu estou a viver e a passar. Se eu não consigo fazer isso e chamar o nome às coisas, por muito feias, ou por muito simples, ou por muito diferentes que sejam, como é que eu consigo chegar onde eu mereço? E entendam, só quando nós sabemos onde nós estamos, e para saber onde nós estamos, nós precisamos saber de onde viemos, ou seja, nós temos de ter o passado resolvido e saber perceber e entender as lições que o passado trouxe. Para nós realmente percebermos, ok, então agora eu estou aqui. Agora sim, sim senhora, eu estou neste ponto, neste lugar, neste momento, com toda esta bagagem. E agora eu sei dizer de onde é que vem o quê, ao que é que está associado, e isto não me define. O que vocês passaram, o que vocês viveram, não vos define. As decisões que vocês tomaram, os erros que eventualmente vocês cometeram, porque somos seres humanos, entendam, não somos perfeitos. Graças ao divino que a gente não era perfeito. E quando eu sei fazer isto, no agora, o que é que acontece? O que é que me define? O que eu faço com esta bagagem? Isso é o que me define. O que eu faço com todo este conteúdo e como eu o aplico na minha vida e como eu uso estas lições na minha vida e como eu aprendo a lidar com tudo e cresço com as emoções que eu tive e as experiências que eu tive, é que me define. E entendam, no mundo, nas relações, porque eu não sou isto, eu não sou absolutamente nada disto. E nem sou aquilo que eu faço e onde eu aplico. Isso é simplesmente uma função para viver. Então digam-me, porquê é que custa tanto chegar aqui? Porque nós não queremos olhar de onde a gente veio. E como não queremos olhar de onde a gente veio, porque a gente está a fugir de onde a gente veio, ok? Eu estou a fugir daqui. E se eu estou a fugir, eu estou a ir para a frente, a fugir daquilo. O que é que vai acontecer? Para a frente vai ser uma repetição daquilo que eu não quero olhar. Então as pessoas não saem do sítio, as pessoas continuam a viver o mesmo, porque estão a fugir de algo que não querem olhar. E quanto mais nós fugimos, quanto mais nós evitamos olhar para esses nossos bichos papões, mais eles ganham força e mais eles se materializam na nossa vida. Temos limites, falhamos muitas vezes. Há coisas que nós não temos a mínima noção, que não sabemos. E está tudo bem. E é normal. Então porquê é que te maltratas tanto? Então porquê é que te punes tanto? Então porquê é que foges? Qual é a pior coisa que pode acontecer se parares e olhares de frente para isso? Vá lá. Se calhar nunca pensaste nisto. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Se parares e puseste frente a frente com aquilo que foges. A pior coisa que pode acontecer é eventualmente algo acabar. Uma relação acabar, um afastamento acontecer. Mas sabem uma coisa? Nós não somos eternos. Absolutamente ninguém é eterno. Nós não vivemos para sempre. Aqui, em termos físicos,
O nosso corpo chega a um momento que tem um fim. Porquê é que nós queremos que as coisas se tornem eternas na nossa vida? E vocês sabem o que é que nós fazemos quando estamos a colocar algo eterno na nossa vida? És meu, és meu, és meu, és meu, és meu e não vais a lado nenhum. É literalmente isto que acontece. E nós estamos a fazer isto aos outros e os outros estão a fazer isto a nós. E sabem o que é que custa? Custa nós agarrarmos e pousarmos isto à frente e dizer: és livre, ficas se queres, se não queres, está tudo bem na mesma. Eu continuo a sentir por ti exatamente o mesmo, independentemente da tua escolha. E liberto o outro, os outros. E o que é que acontece também? Liberto-me a mim para viver a minha vida. Só que se eu não cuido de mim, só que se eu não me tenho em conta, que raio de vida é que eu tenho? E aqui vem a novidade. Cuida do que amas. Aprenda a amar-te. Aprenda a ser a pessoa mais importante da tua vida. Aprenda a dar-te o que precisas, sem depender de nada nem de ninguém. E com isso, quando nós estamos cheios, quando nós damos tudo a nós e já não precisamos de ninguém, quando o ser humano está a passar por uma coisa linda, bonita, feliz, alegre, a única coisa que o ser humano quer é partilhar isso com alguém. E normalmente com quem? Com quem ama. Só que com isto, ao longo do tempo, nós deixamos de partilhar isso connosco, inclusive. Vamos rapidamente partilhar para os outros, partilhar para todos e ficamos vazios outra vez. Não deixamos nada para nós, não usufruímos nada de nós para nós. Por isso nós precisamos estar lá no contexto, a todo momento. É para nós também. E se eu estou cheia, se eu estou preenchida, se eu me estou a dar aquilo que eu preciso e deixo de depender de quem quer que seja, do que quer que seja, daqui em diante eu partilho. Eu dou. Eu vou lá e entrego. Olha, toma lá também. É tão bom isto. Desfruta também. Só como nós não temos tempo para cuidar dessa alegria interna e desse bem-estar e dessa felicidade interna, porque muitas vezes nem sequer estamos presentes na nossa própria vida, nem fazemos parte da nossa vida. É só tudo o que é de fora. Nós não existimos. Nós estamos meio cheios, meio vazios, ou às vezes nas lonas. Uma bateria de telemóvel, o último pauzinho e já está a piscar que vai apagar. E mesmo assim, não cuidamos. É lógico que vamos andar atrás de quem é que me entrega algo. Só que aquilo que nós não temos a noção é que o facto de nós estarmos nessa postura só atraímos pessoas que também só querem. E afastamos as pessoas que realmente dão de vontade. Não é que os outros são superiores ou de nariz empinado ou se acham melhores. Não. Eles simplesmente estão-se a salvaguardar. Porque não vão ser sugadas por aqueles que não fazem nada por si e que não cuidam genuinamente de si, com amor, com carinho, com paixão, com ternura, com dedicação. Entendam, é energia, é como um ímã. Vocês não enganam um ímã. Se dá positivo com positivo ele repele, se dá negativo com negativo ele repele. Por isso não dá para enganar o ímã. Ou vocês realmente fazem essa mudança emocional interna e realmente começam a atrair algo nesse sentido, ou então não adianta. E não vale a pena apontar para fora, porque quanto mais nós apontamos para fora, mais nós apontamos para dentro. Nós temos um dedo a apontar para fora, mas temos 3 a apontar para dentro. E mesmo assim a gente não entende. E mais, quanto mais doridos estamos e mais agarrados estamos, o que é que nós temos a tendência a fazer? Como nós não conseguimos lidar com as nossas emoções, despejamos naqueles que a gente tem presos e magoamos as pessoas que amamos. E não temos a noção disso. Não temos a consciência do estrago que a gente faz emocional nas relações. Por isso o primeiro passo é connosco, meus amores. É nós aprendermos sim a entrar em paz e a perdoar-nos a nós, a deixarmos de nos culpar e de nos punir por aquilo que a gente tem feito. Esse é o primeiro passo. A gente ter compaixão por nós e saber dar-nos uma chance para nós de nos sentirmos de outra forma porque merecemos, de darmos o que nos precisamos e deixar de depender. E é automático que a partir daí aquilo que a gente tem para dar é diferente. E aquilo que a gente vai fazer aos outros é diferente. Só que começa por nós, para nós. E por isso eu insisto tanto e eu ensino tanto a ter tempo para nós,
Seja 1 minuto, seja 5 minutos, não interessa criar essa rotina. Esse momento em que eu paro e dedico um momento do meu dia a mim. Como é que eu me estou a sentir? O que é que eu estou a precisar? Onde é que eu estou a colocar a minha atenção? Está de acordo com aquilo que eu desejo viver e proporcionar também àqueles que eu amo, além de eu também desfrutar? Ou não? E se não, fazer algo a respeito. Fazer o que tem que ser feito. Doa a quem doer, aconteça o que acontecer. Mas fazer alguma coisa a respeito não é manter-me ali. Senão simplesmente sobrevivemos e estamos dependentes e carentes. E atraímos dependência e carência para a nossa vida. Então, vamos nutrir esse amor, essa compaixão. Cuidar daquilo que nós amamos. Só primeiro a gente tem que se amar. Eu só consigo dar ao outro aquilo que eu dou a mim. Eu só consigo, sim, proporcionar emocionalmente ao outro aquilo que eu já vivo comigo. Se eu não estou a viver isso comigo, se eu não estou lá nesse lugar e nessa experiência comigo, é impossível eu partilhá-la com quem quer que seja. E sustentá-la, mantê-la. Então tem que ser algo que eu estou a dar a mim. E se eu me cuido e se eu dou manutenção, eu consigo estar e viver isso e proporcionar isso aos outros também. Começa em mim. Então, como é que eu posso cuidar disso? Primeira coisa, onde é que eu estou a dar, ao que é que eu estou a dar atenção? O que é que eu estou continuamente a repetir? Está para trás, está para a frente, está aqui agora. São coisas boas e a compaixão por mim, é aceitação, é ternura, ou é culpa, é punição, é julgamento, é exigência. Isso é o primeiro passo. Ok, primeiro passo, já estou a fazer por mim, já estou a cuidar de mim, já estou a nutrir-me, já estou a dar-me. Sim, senhora. Ok, então agora, e as pessoas que tens à tua volta? Que tipo de discurso elas têm? Que tipo de comportamento elas têm? Que tipo de pensamentos elas têm? Por isso, as minhas alunas sabem disso. Por isso eu sou tão exigente e tão picuinhas na forma como elas falam. Tudo o que elas dizem, porque palavra cria realidade. Então, sim, eu sou minuciosa. Exatamente para garantir que há resultados. Nelas e no todo. No conjunto como um todo. Para que todos cresçam. Se eu tenho à minha volta pessoas que vão abaixo, que não querem saber, que não se cuidam, que não se respeitam a si mesmas, que não se priorizam, por mais que eu queira fazer, eu não consigo. Eu já passei várias vezes ao longo da minha vida esse exemplo na pele. Um dos primeiros momentos e uma das primeiras fases é a família, porque a família tem um padrão comportamental. E por mais que a gente queira viver uma coisa diferente, acabamos por ir viver ao mesmo. Ponto. Só aí a gente tem o espelho. Até que a gente tenha a nossa independência, se afasta um pouco e vive aquilo que quer. Agora, ou estamos realmente resolvidos com isso e atraímos pessoas diferentes e para aquilo que a gente quer construir, ou não estamos resolvidos com isso e vamos atrair pessoas que vão estar na mesma postura. A ideia é essa, até nós olharmos, porque nós fugimos de algo. Ou nós enfrentamos algo e nós concordamos com algo, aprendemos com algo e crescemos. É tão simples quanto isto. E às vezes nós queremos tanto complicar a coisa, nós queremos torná-la tão difícil, tão inacessível, que estragamos tudo. E não fazemos nada, simplesmente estragamos o cenário todo. Porque é nas coisas simples que realmente se consegue resultados. É no simples. E o simples é a gente parar e olhar para as pessoas que têm realmente à frente, como elas realmente são. Entender que lá dentro há um turbilhão de emoções, que nem elas muitas vezes têm a mínima noção do que estão a sentir. E que eu posso fazer a diferença se eu tenho consciência do que eu estou a sentir. E só isso acalma, tranquiliza. Se eu me nutro e sim mantenho à minha volta, no meu núcleo mais próximo, pessoas que também estão nessa postura, mais reforça isso na vida. Se eu frequento lugares que também estão de acordo com essa postura, mas eu reforço. Se entretanto eu não frequento, eu quebro. Simples. Tudo requer manutenção. Uma máquina requer estar bem nutrida, bem oleada, mantida, com as inspeções todas em dia, tudo direitinho, para realmente funcionar em condições. Se uma peça não se dá atenção e não se olha, não se vê o desgaste e o desequilíbrio, estraga o mecanismo todo. E depois estoura a máquina,
deixa a pessoa de andar, de caminhar, de construir, de viver e não percebe de onde é que veio. Veio porque não deu atenção às pequenas coisas, às coisas que começou a permitir e a dizer que sim, e a deixar ultrapassar limites, e a deixar que as pessoas vão dizendo e fazendo e acontecendo e decidindo, e ela vai se anulando, e aquilo que ela sente ela vai anulando. Então, cuida do que amas. Só que só consegues amar para fora se amas para dentro. E amar requer perdoar, requer libertar das culpas, das punições e dos julgamentos. Requer perceber que és um ser humano que veio aprender como funciona. E com esse aprender, poder funcionar como uma peça na humanidade e ajudar outras peças, independentemente da forma. Porque todos os serviços são necessários para que a humanidade funcione bem e feliz. Não interessa o que se faz, interessa a intenção que se tem. Ser uma boa peça para ajudar outras peças a funcionar bem. E nós só conseguimos ser uma boa peça quando nós cuidamos da peça que somos. Deixamos de a maltratar, de a julgar, de exigir dela, de a ver como uma peça defeituosa. Não existe peça nenhuma defeituosa. Todas as peças são perfeitas. Todo o ser humano é perfeito. Só que deixou de olhar para si, deixou de acreditar em si, deixou de se ver como o perfeito que é, deixou de olhar para os resultados que tem, o impacto que cria quando está bem. E quando nós estamos bem, nós fazemos tantas coisas boas. Então, por que é tão pontual? Porque eu não cuido de mim e daquilo que eu estou a pensar, eu não cuido das pessoas que estão à minha volta, eu não cuido das pessoas, dos locais, dos ambientes, eu não cuido daquilo que eu vejo, que eu ouço. Por isso, sim, eu também sou muito picuinhas com isso, pacientes, alunos, eu sou muito picuinhas com isso. Eu encho a pessoa de muito trabalho de casa, focada em quê? Para a frente, para a vida. No que vê, no que ouve, em tudo, no que lê, no que relaciona, tudo é voltado para a frente. Para quê? Para alimentar o que estamos a construir na nossa vida. É assim que a gente cuida. É escolher sabiamente o que a gente ouve, sabiamente o que a gente lê, sabiamente o que a gente vê, sabiamente o que a gente se relaciona, dando-se prioridade, sabiamente aquilo que a gente frequenta, vigiando, sim, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós precisamos, sendo uma prioridade. Se eu sou uma prioridade, não é uma questão de egoísmo ou egocentrismo, é uma questão de amor próprio. Não é uma questão de eu fazer bem a mim e vou fazer mal aos outros. Muito pelo contrário. Porque eu estou a fazer bem a mim, o que eu desejo é fazer isso também aos outros. Porque está a saber tão bem o que eu faço a mim que eu partilho com os outros. Mas para não ficar vazio, vazia, eu preciso manter esse autocuidado. E tudo tem limites. E há coisas que a gente consegue fazer sozinhos e consegue manter sozinhos. Há alturas em que a gente precisa de ajuda. E saber admitir esses limites torna-nos muito mais fortes e não vulneráveis ou fracos. Um alvo a bater. Muito pelo contrário. Porque a partir daí, venha quem vier, aconteça o que acontecer, já não faz diferença. Porque a gente já sabe que isso existe em nós. Já não é novidade. Já ninguém usa isso contra nós. E é esse o nosso maior medo. Que alguém use as nossas fraquezas contra nós. Porque nós não olhamos para elas, porque nós não as aceitamos, por isso é que os outros conseguem usá-las. Se nós as usamos, deixa de mexer cá dentro, deixa de fazer diferença. Sim, está bem, eu sou isso, eu faço isso, eu tenho isso, e então qual é o problema? Pronto, agora vamos daqui para a frente. Não me define, isso não nos define. O que eu faço com isso cria uma definição para uma função que eu faço cá. Um beijinho grande, meus amores. Um até já.